Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 3, que aborda um tema que é, assim, o puro esqueleto de qualquer instituição, a função organizar. Estruturas, departamentalização e autoridade. Exato. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é uma que, olha, assombra desde o dono da padaria da esquina até o CEO de uma multinacional, né? Qual seria? Como é que a gente organiza o trabalho para que as coisas realmente aconteçam e não virem um caos completo? É uma questão de sobrevivência, no fim das contas. Totalmente. Porque se no planejamento a gente sonha com o que fazer, é na organização que a gente encara a realidade de como e quem vai fazer. É aqui que o plano sai do papel, né? Exato. E o material do professor Lessa começa justamente com os 3 pilares que sustentam tudo isso. São 3 perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. A primeira delas é a divisão do trabalho. Como é que a gente pega uma missão gigantesca, tipo prestar um serviço público de excelência, e quebra em pedacinhos menores? Em tarefas que uma pessoa consiga executar com maestria. Isso. É o princípio da especialização. Ninguém faz tudo sozinho, né? Faz todo sentido. E a segunda pergunta é sobre a alocação de recursos. Ok, dividimos as tarefas, mas quem vai usar qual ferramenta? Onde vai sentar cada pessoa? Quanto de verba cada área vai ter? É a distribuição do arsenal, por assim dizer. Sem isso, a divisão do trabalho é só uma lista de desejos no papel. E a terceira, que talvez seja mais delicada. A definição de autoridade. Em termos bem simples, quem manda em quem? Quem tem a palavra final, quem responde a quem. Exato. Sem uma linha clara de autoridade, a gente tem um navio sem capitão. Esses 3 pilares juntos criam o que a gente chama de estrutura organizacional. E essa estrutura tem 2 faces, certo? O material do professor Lessa faz uma distinção muito importante entre o que é formal e o que é informal. Exatamente. A estrutura formal é o projeto arquitetônico da empresa. É o organograma, com as caixinhas, as linhas, tudo desenhado, planejado. Pensado para funcionar de um jeito específico. A hierarquia oficial. Perfeito. Já a estrutura informal. Essa é a vida real acontecendo nos corredores. Os grupos do café. São as redes de amizade, os grupos do café. Aquela pessoa que não é chefe de ninguém, mas que todo mundo escuta porque confia nela. É a rede de influência que não está em nenhum documento. Mas que muitas vezes faz a informação fluir mais rápido que qualquer memorando. E aqui está um ponto crucial. Uma pegadinha clássica da banca FGV. Opa, vamos lá. O examinador pode te mostrar um organograma e perguntar se ele representa as relações de amizade da empresa. A resposta é um sonoro não. Certo. O organograma mostra apenas, e tão somente, a estrutura formal. A vida social da empresa é invisível para ele. Ótima observação. Agora, mergulhando nessa estrutura formal, existem diferentes modelos, né? Diferentes layouts que uma organização pode adotar. E essa escolha não é por acaso. De jeito nenhum. O grande Alfred Chandler já dizia, e o professor Lessa reforça isso muito bem, que a estrutura segue a estratégia. Essa é a frase-chave de toda a nossa conversa, então. Sem dúvida. Primeiro você define para onde quer ir, que é a estratégia. Depois você constrói o veículo para chegar lá, que é a estrutura. A estrutura é uma ferramenta, não um fim. Faz todo sentido. Então, vamos ver os veículos disponíveis. O primeiro modelo que o material apresenta é o mais antigo e simples de todos, a estrutura linear. Também chamada de militar. Pensa num exército ou numa pequena empresa familiar. Entendi. A autoridade é única, absoluta, desce em linha reta, do general para o soldado. A comunicação é vertical, as ordens são claras. A vantagem é a simplicidade e o controle. Ninguém tem dúvida de quem é o chefe. Mas imagino que isso só funcione até um certo ponto. Conforme a empresa cresce, um único chefe não consegue ser especialista em tudo. Exato. Ele não pode entender de finanças, de marketing, de tecnologia. Tudo ao mesmo tempo. E aí é que surge a estrutura funcional. Para resolver esse problema. Isso. A ideia aqui é que a autoridade não vem mais do cargo, mas da especialidade. O diretor financeiro tem autoridade sobre assuntos financeiros em toda a empresa. O gerente de RH tem autoridade sobre contratações em todos os departamentos. Exatamente.
A estratégia aqui é a especialização máxima. Espere um pouco. Se o gerente de RH pode dar uma ordem para um funcionário meu sobre um assunto de pessoal e o gerente financeiro pode dar outra ordem sobre um relatório, O que acontece? isso parece uma receita para o caos. Um funcionário com múltiplos chefes? E você matou a charada. Essa é a principal consequência e é o ponto que a FGV adora explorar. A estrutura funcional quebra o princípio clássico da unidade de comando. Entendi. Aquele mesmo funcionário pode receber ordens conflitantes. A vantagem é ter a melhor expertise, mas o preço é o potencial de conflito. E imagino que alguém tenha tentado criar uma solução para esse impasse. Um jeito de ter os especialistas sem gerar essa confusão toda. Sim, e essa solução é a estrutura linha staff, uma das mais comuns hoje em dia. Ela é uma combinação bem inteligente. Como ela funciona? Você mantém a linha, que é a hierarquia de comando tradicional, que toma as decisões, e ao lado dela você cria o staff. E o staff seriam os especialistas, então? Exatamente. O staff é composto por órgãos de assessoria, de consultoria, o departamento jurídico, por exemplo. Certo. E aqui está o pulo do gato. O staff aconselha, mas não manda na linha. O jurídico pode emitir um parecer, mas não pode proibir o diretor de executar o projeto. Ah, a decisão final continua sendo da linha. Sempre. O staff ilumina o caminho, mas quem dirige o carro é a linha. Entendi. Isso resolve a questão da autoridade. Agora, dentro dessas grandes estruturas, como as empresas efetivamente agrupam as pessoas? Como elas criam os times, as famosas caixinhas do organograma? Essa é a próxima camada. A departamentalização. É o processo de agrupar tarefas e pessoas segundo um critério lógico. E, de novo, o critério escolhido revela a estratégia. O mais comum seria a departamentalização funcional, certo? Criar o departamento de finanças, o de RH. Isso. A vantagem é óbvia. Você junta todos os especialistas. O problema, como o professor Lessa aponta, é a famosa visão de túnel. Ou a cultura de silos. Exatamente. O pessoal do financeiro só pensa em cortar custos, o de marketing só em gastar. Cada um defende o seu e perdem a visão do todo. E quais seriam as alternativas para quebrar esses silos? Uma muito poderosa é a departamentalização por produtos ou serviços. Pensa numa grande empresa de bens de consumo. A equipe que cuida de uma marca de sabão em pó é quase uma mini empresa. Com seu próprio marketing, suas finanças. Isso, o foco é total no resultado daquele produto. A desvantagem é que você pode duplicar funções. E a mesma lógica se aplica para regiões, né? A chamada departamentalização geográfica. Uma diretoria Nordeste e outra Sudeste. Perfeito. O foco é se adaptar ao mercado local. Outras formas que o material cita são por clientes, por processos ou por projetos, que é muito comum em construtoras. E tudo isso nos leva à estrutura que, segundo o material, é a queridinha da FGV para criar questões complexas, a estrutura matricial. A híbrida por excelência. Geralmente ela cruza uma departamentalização funcional com uma por projetos. E por que ela é tão cobrada? Porque ela traz de volta de forma intencional aquele problema que a gente viu, o duplo comando. De novo a história de ter dois chefes. Como isso pode ser uma boa ideia? É um trade-off estratégico. Imagina uma engenheira de software. Ela se reporta ao gerente de engenharia, que é seu chefe funcional. Ele define os padrões técnicos, avalia a carreira dela. Certo, o chefe permanente dela. Exato. Ao mesmo tempo, ela é alocada no projeto X. Lá, ela se reporta ao gerente do projeto X, seu chefe de projeto, que cobra prazos e define as tarefas do dia. Uau! Consigo ver o potencial de conflito. O chefe funcional quer um código perfeito. O chefe de projeto quer que seja entregue até sexta, não importa como. É o principal desafio. Exige uma capacidade de negociação e comunicação gigantesca. E a FGV adora criar cenários com ordens conflitantes. Entendi. A aposta é que a flexibilidade compensa essa complexidade. Exatamente. É uma estrutura para ambientes que mudam muito rápido. Fica claro como a escolha da estrutura impacta a tomada de decisão. E isso me leva a outra discussão clássica. É melhor concentrar o poder no topo ou distribuí-lo? Centralização versus descentralização.
Uma discussão fundamental. Uma organização centralizada é aquela onde as decisões importantes são tomadas pela alta cúpula. Mais controle, mais padrão. Sim, mas o problema é a lentidão. Qualquer coisa precisa subir toda a hierarquia para ser resolvida. Em contrapartida, a descentralização distribui o poder de decisão. O gerente da agência bancária tem mais autonomia, por exemplo. A vantagem é a agilidade e a motivação, mas o risco é a perda de padrão e controle. E essa decisão entre centralizar ou não está ligada a um outro conceito, né? A amplitude de controle. Intimamente ligada. A pergunta aqui é simples, mas as consequências são enormes. Quantos subordinados um chefe consegue gerenciar com eficiência? E a resposta a essa pergunta define o formato da pirâmide organizacional. Exatamente. Se a organização define uma amplitude estreita, com cada chefe gerenciando poucos subordinados, 3 ou 4, o que acontece? Você vai precisar de muitos níveis hierárquicos para gerenciar todo mundo. E o resultado é uma estrutura alta ou aguda. O controle é próximo, mas a comunicação do topo até a base é lenta, distorcida. Por outro lado, se a escolha for por uma amplitude larga, com o chefe gerenciando, 15 ou 20 pessoas, Aí é impossível fazer microgestão. Esse chefe precisa delegar, confiar. O resultado é uma estrutura achatada ou plana, com poucos níveis. e aqui tem dica para prova, né? Com certeza. Mais uma dica quente da FGV. A banca pode perguntar: para achatar a estrutura de uma organização, o que deve ser feito? E a resposta é: aumentar a amplitude de controle dos gestores. Parece contraintuitivo, mas faz sentido. Ao dar mais gente para cada chefe, você força a eliminação de níveis intermediários. Exato. Excelente. Para a gente amarrar tudo isso, vamos revisar alguns termos-chave que o professor Lessa destaca na parte de fichamento do material, para fixar mesmo. Vamos lá. Primeiro, organograma. É o mapa, o desenho gráfico da estrutura formal. As caixinhas e as linhas. Isso. Segundo, cadeia de comando. É a linha de autoridade que vai do topo até a base, sem interrupção. E um conceito super prático do dia a dia, a delegação. É quando um chefe transfere a autoridade, mas tem um detalhe crucial aí. Um detalhe que define a maturidade de um gestor. Como o professor Lessa frisa, você delega a autoridade, mas a responsabilidade final nunca é delegada. Ah, isso é fundamental. Se o seu subordinado comete um erro, perante a organização, a responsabilidade ainda é sua. O chefe que diz, a culpa não foi minha, não entendeu o que é liderança. Perfeito. Por fim, o empowerment. Que é um passo além. Não é só delegar tarefas, mas dar poder, autonomia e recursos para as equipes na ponta tomarem suas próprias decisões. Certo. E no fim, todos esses conceitos, estruturas, decisões, eles voltam para aquele princípio lá do início. A estrutura segue a estratégia. Sempre. A escolha do modelo, da amplitude, do nível de centralização, tudo isso tem que ser uma resposta à pergunta: o que nossa estratégia exige? É uma forma muito poderosa de consolidar tudo que a gente viu. E para fechar a nossa análise, o professor Lessa traz uma reflexão que conecta tudo isso a um princípio ainda maior, citando 1 Coríntios. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Exato. Essa citação é a essência da função de organizar. A ordem não é burocracia. A organização não é rigidez. A organização é o que permite que o esforço coletivo se transforme em resultado. É a mãe da produtividade. E para quem estuda para o concurso, a mensagem é dupla. Duplamente poderosa. Primeiro, organize seus estudos, sua mente, sua rotina. A aprovação não nasce do caos, né? Ela nasce da disciplina, da ordem. E depois, ao assumir o cargo. É entender seu papel dentro da estrutura, respeitar a cadeia de comando, compreender as competências de cada setor. É isso que faz a máquina pública funcionar. A mensagem final é que essa capacidade de organizar a própria vida e o trabalho é a fundação do sucesso. Exatamente. Não é só um tópico de prova, é uma habilidade para a vida. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Existe algum tema específico que gostaria de ver analisado aqui? Deixe nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou nos estudos,
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!